Você acha que o jogador não tá... Se preocupa com o seu treinador que tá com dor de cotovelo, que ele foi embora. Isso, a verdade é essa, irmão. A verdade é essa. Receba, irmão. Você tá todo nervosinho aí, porque o seu treinador, você queria que ele ficasse, porque ele fez um trabalho muito bom no Corinthians, aí ele foi embora e você fica aí. Ai, pô, Vitor, traíra. Por que os traíra? Por que o Brasil é traíra? Por que o Landinho é traíra? Ah, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Você tá no meio dos traíra, percebi já. Você tá no meio dos traíra. Tá no meio dos traíra. Tá batendo palma pra coisa errada, Tá batendo palma pra doido dançar? Não é coisa errada. Mas olha só, ele vai assumir. O que eu acho que é, dessa história toda, o que é errado é o jeito que ele conduziu a situação, dizendo: não, eu só não fico no Corinthians. Mas ela agora você tá achando o contrato dele dia 30. Tá falando de quem, ele vai estar liberado. O Vitor Pereira. Então receba, Ronaldo. Você tá falando de Brás, de Landim, os caras vão trair os caras? Gente, o Vitor Pereira mostrou competência. A gente vai ouvir Everton Ribeiro falando sobre Vitor Pereira, o seu novo comandante. Boa sorte. A expectativa é muito boa, né? Um treinador que já está um ano no futebol brasileiro, já conhece a nossa equipe também, já jogamos contra, então a gente espera que ele possa chegar, se adaptar o mais rápido possível. Do que precisar da gente, a gente vai estar podendo ajudar, que a gente faça um grande ano e o melhor de tudo e o maior é o Flamengo, porque é por eles que a gente está ali fazendo o melhor. Bom, de Everton para Everton. Everton Guimarães, quero saber a sua opinião sobre essa chegada do Vitor Pereira. Vai falar mal do comandante? Você acha que o Everton Ribeiro vai falar que tá triste, que não é legal? Mas ele falou ali que o Flamengo tá acima de tudo. Boa tarde, irmão mineiro. Isso aí. Bora. Boa tarde, minha irmã. Um abraço a todos. Não vai falar mal, não. Eu acho até que são situações completamente... que precisam ser separadas, são com situações distintas. Ficar de bem com o chefe é muito bom. Passado todo esse período de turbulência, Renata, o Vitor Pereira, depois da negociação e da escolha, ele vai dirigir uma seleção. E o que a gente estava dizendo aqui... aliás, nós dissemos aí na semana passada, né, nos programas de quinta e sexta... O Vitor Pereira, o grande problema foi a condução da situação. Agora, quem ganhou muito com tudo isso foi ele. Foi um ativo institucional importante para o nome dele, para a carreira dele, para o rótulo dele, porque no Corinthians ele não ganhou nada. Ele conquistou a torcida pelas atuações, pela maneira de conduzir as coisas ali, mas ali criou-se um falso rótulo de ser um cara, né, muito ponta firme com o Corinthians e tal. E aí, no final das contas... Ele demorou demais para resolver e acabou fechando com o Flamengo. É um direito dele de escolha, mas é um direito do torcedor de ficar pistola com ele, dos diretores do Corinthians também ficarem e tal. Agora, no Flamengo, não. No Flamengo, ele tem que ser muito bem recebido, como será pelo Everton Ribeiro e pelos demais. A expectativa do Vitor Pereira, que é um bom treinador, é a melhor possível no Flamengo, porque ele vai treinar um time que é uma seleção e que disparado o melhor elenco do continente, Renato. Agora tem um detalhe, a gente sabe que realmente ficou horrível, porque sai de um time que estava acabando o contrato mesmo. Era só ficar quietinho, esperar acabar o contrato, ninguém falaria absolutamente nada. Mas quando você alega que deixa uma equipe por causa de um problema familiar, e isso é dito pelos jogadores, pelo presidente, por todo mundo... Aí ficou uma história de que alguém está enganando alguém, né? Isso a gente sabe que aconteceu. Mas agora, ele está pensando no Flamengo, vai ter um time realmente qualificado, tem jogadores da seleção brasileira, tem jogadores do banco de reservas que também fazem sombra aos titulares. O Flamengo ainda nem contratou e eu disse para o Denilson que eu imagino, viu, Assunção, que ele está esperando o Vitor Pereira chegar para indicar alguns nomes. Até porque o técnico tem que ter participação nisso. Exatamente, o técnico tem que ter a confiança de jogadores que ele traz, né? Mas, Renata, o importante de tudo isso é ele chegar, ele tem que ganhar. Com o time que ele tem, ele reclamava tanto no Corinthians que não tinha time, que não tinha elenco, que muitas vezes sofria com as lesões, mas no Flamengo ele não pode dar essa desculpa, né? Porque o Flamengo tem o elenco, tem bons jogadores que são titulares e bons jogadores que são reservas. Então, ou seja, ele tem que chegar e ganhar, porque senão vai ficar difícil para ele. Agora, Sgarbi, a gente vê que o Flamengo tem uma coisa desde o Jorge Jesus com os técnicos portugueses. Tentou o Paulo Souza, chegou, era telão, lembra na história do treinamento, era tudo diferente.
Não deu certo, aí veio o Dorival, fez um feijão com arroz, organizou as coisas e aí ganhou 2 títulos importantíssimos. E agora o Vitor Pereira vai começar com pré-temporada, já conhecendo o Flamengo, provavelmente estudou muito o Mengão por causa da Copa do Brasil, mais do que o Campeonato Brasileiro e outras competições. Então, realmente, ele tá com a faca e o queijo na mão para fazer um grande trabalho. E a questão principal é ele não inventar. Por exemplo, ele inventa lá de, Pedro e Gabigol não conseguem jogar juntos. Depois do trabalho perfeito que o Dorival fez, que foi um pouco, querendo ou não, o que o Paulo Souza fez, né? Que ele quis colocar o Everton Ribeiro de ala, quis mexer muito. Pra mim é essa a questão, e a segunda também é saber gerir o elenco, porque ele tá agora com um time, o Corinthians tudo bem, tinha Renato Augusto, mas que é um cara bom de grupo pra caramba, tinha o Yuri Alberto, bom jogador, Roger Guedes, que já teve uma intriga, lá ele vai ter Gabigol, vai ter Pedro, vai ter Arrascaeta, vai ter muitos craques assim, né? Jogadores que jogaram até a Copa do Mundo, alguns deles. Então ele tem que saber gerir esse elenco também. Mas tem tudo pra fazer um bom trabalho, se ele não inventar muita moda assim, se colocar, seguir minimamente o que o Dorival já fez, ele tem tudo pra se dar bem no Mengão. E o Flamengo, por exemplo, já acaba de renovar o contrato do Davi Luiz, Ronaldo. Agora eu fico pensando como é que foi a conversa do Marcos Braz e do Rodolfo Landim com o Vitor Pereira. O que será que eles pediram pra ele? Eu acho que a princípio foi como é que tá na sogra dele, né? Antes de qualquer coisa. Começou pela sogra. Antes de conversar, né? Como é que você tá, bebê? Aí a sogra, tá bem, tá bem. Agora, a verdade, Renato, é que nós vamos ver como é que vai se comportar também o grupo, né? Porque aqui o Roger Guedes estava indo bem, jogando bem, e num treinamento que ele não teve intensidade, ele tirou o Roger Guedes da partida, né? Eu quero ver se ele vai ter peito de fazer isso lá no Rio também, com o Gabigol, com o Pedro, com o Everton, com a Arrascaeta, porque lá, ainda mais nessa época de janeiro, fevereiro, na sombra, às 7 horas da manhã, bate 45 graus. Quem jogou lá sabe, Denilson sabe. E os paulistas sofrem muito lá. Então, com esse calor, essa intensidade que ele quer no treinamento, ele não vai ter tanto assim, né? E ele não vai poder sacar e mexer no time. Acho que é a única preocupação que tem, porque o elenco é forte, é o que vocês estão falando, é uma seleção praticamente. Agora eu queria ouvir se o Everton Guimarães vai repetir o que ele falou na mesa do almoço, quando a gente estava na confraternização. O que ele disse? Que ele falou que o Vitor Pereira era um São Paulo, que pegou 2 times grandes e não conseguiu fazer nada. Quero ver se ele vai repetir isso, se ele vai ter coragem de falar isso para todo mundo. Você disse isso? Depois de 3 caipirinhas, eu lembro. Olha aqui, na verdade, eu não disse, mas eu... Não, eu não disse. Não, eu não disse, mas eu posso dizer. Eu não disse, mas eu posso dizer. De fato, o Sampaoli veio, fez um trabalho, tem um rótulo, é badalado e não ganhou. Então, eu não disse, mas eu estou dizendo agora. O senhor falou isso, depois de 3 caipirinhas, e vou dizer mais. O senhor começou a soltar. A pressão para cima do Vitor Pereira... Não, na verdade você ouviu coisas, porque enquanto eu tomava 3 caipirinhas, já tinha tomado umas 30. Então você que ouviu coisas. Mas eu vou dizer uma coisa, a pressão pra cima do Vitor Pereira vai ser muito grande, e eu vou explicar por que a pressão vai ser grande. Porque um treinador muito menos badalado que ele, que foi o Dorival, ganhou 2 títulos muito importantes lá. Ele vai ter que ganhar. A torcida não vai perdoar, não. E vai começar com pressão no estadual, escreve aí. Mas posso falar, não é só o estadual, vocês estão esquecendo que tem Mundial e tem Supercopa do Brasil, que são mais importantes que o estadual. A Supercopa do Brasil é um jogo único, ok, mas tem uma rivalidade muito aflorada nos últimos anos entre Flamengo e Palmeiras, que é interestadual, que é nacional. Então, os dois vão se enfrentar nesse jogo. E o Mundial, o Flamengo tem que tentar chegar numa final, que é enfrentar o Real Madrid. Que ele vai cair antes. Não sei. Não, mas não posso falar que Real Madrid e Flamengo estarão na final, porque eles têm que disputar antes outro jogo. Teve time que foi no Fernegol lá. Sabe pra mim qual que é a palavra, assim, pra definir essa chegada dele? Pra mim é humildade. Eu acho que ele tem que chegar lá no Rio entendendo que, tudo bem, o cara é treinador, o cara manda nos jogadores, mas tem o Gabigol que é muito maior que ele na história do Flamengo, tem o Arrascaeta que é muito maior, o Pedro. Mas os caras são muito maiores. Ele não pode chegar querendo implementar algo assim pros caras, que os caras já estão fazendo feijão com arroz lá. Gente, ele não tá caindo de paraquedas, ele não tá chegando no Brasil agora, ele ficou 1 ano no Corinthians, ele viu, quase 1 ano, né? Mas ele viu muito bem como se comporta o futebol brasileiro, já sabe quem é quem. Você acha que treinador no bastidor também não chega pra ele a resenha? Vocês falam, os boleiros se conversam. Claro que se conversam, mas você acha que treinador também não conversa? Com traíra, não. Com traíra, ninguém conversa.
A gente não conversa com os traíras. Rona, Marcos Braz e Rolando Landim conversaram muito com ele. Será? Claro. Então Conversaram, os traíras se dão bem. Preferiram ficar com o Vitor Pereira do que com o Dorival. Então, mas aí e a você gente tá falando- pensando que o Dorival estava esperando a seleção. Nós estamos falando de outra ala. Essa ala que você falou são os traíras, que se reuniram, falaram da sogra, venderam, mandou o treinador que ganhou embora. Não, Isso os aí traíra não. Ó, Não, mas por que o cara acabou o contrato dele com o Corinthians? E o Braz a não. resenha aí vai curva. O Landinho e o Braz não. O que fizeram com o Os Dorival, traíras, menino? os traíras Você acha que não. você acha que o jogador não tá... Se preocupa com o seu treinador que tá com dor de cotovelo que ele foi embora. Isso, A isso. verdade é essa, irmão. A verdade é essa. Receba, irmão. Você tá todo nervosinho aí porque você queria que ele ficasse, porque ele fez um trabalho muito bom no Corinthians, aí ele foi embora e você fica aí. Ai, pô, Vitor, traíra. Por que os traíra? Por que o Braz é traíra? Por que o Landinho é traíra? Ah, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Você tá no meio dos traíra, percebi já. Você tá no meio dos Tô traíra. sim. Tá no meio dos traíra. Tô sim. Tá batendo palma pra coisa errada, Tá batendo palma pra doido dançar. Não é coisa Mas olha só, ele vai Ele tá falando assumir. que O que eu acho que é, dessa história toda, o que é errado é o jeito que ele conduziu a situação, dizendo: não, eu só não fico Aí- no Corinthians. Mas ela agora, tá você falando- acaba ela o tá contrato falando- dele dia 30. Tá falando de quem, Ele Leandro? vai estar liberado. O Vitor Pereira. Então receba, Ronaldo. Você tá falando de Braz, de Landinho, os caras são traídos. Os caras não, gente, pô. Os caras Vitor derrubaram Pereira um monte de gente, mostrou competência. Não, senhor. Os caras derrubaram um monte de Não, gente senhor. e furaram o olho de um monte de Não, gente. Você senhor. tá batendo palma. Tô batendo Você faz palma, parte não. dos traíros. Tô batendo palma, não. A partir do ano que vem, vou tratá-lo como traíra. Nem